Como pensa um imbecil? Nesse vídeo eu vou trazer dois comentários para mostrar para vocês como pensam um imbecil através do modo de se expressar de dois imbecis. No primeiro comentário eu vejo um rapaz que fala "foda-se o FGTS". Isso é uma forma que esse rapaz encontrou de querer dizer que aquele decreto da Dilma que permitia a retirada do FGTS em casos de calamidade estaria criando uma brecha para que as empresas não investissem em segurança nas barragens. Olha, a esfera do FGTS é uma esfera civil trabalhista que dá para o empregado o direito de retirar o FGTS em certas condições, não se mistura em nada com a esfera penal que pune uma empresa por não ter investido na segurança da barragem. Uma coisa não tem absolutamente nada a ver com outra. Seria como dizer que porque uma pessoa sofreu um acidente de trânsito no momento em que o carro dela colidiu com um alcoólatra muito doidão, aquele alcoólatra não vai ser punido porque aquela pessoa tinha seguro. Agora, falar mísero FGTS é desprezar, às vezes, tudo que aquela pessoa tem. Esse bolsonarismo que está tomando a cabeça de certas pessoas no Brasil está levando essas pessoas mesmas a procurarem uma espécie de suicídio moral. No momento em que essas pessoas defendem coisas que não têm absolutamente nada a ver com a realidade, somente para defender aquela ideia de que, olha, Bolsonaro acima de tudo e que Deus vá para o quinto dos infernos, essas pessoas deixam de considerar o universo do outro para considerarem o universo delas isoladamente. O FGTS de uma pessoa pode chegar a ser maior que o patrimônio que essa pessoa acumulou durante a vida. E se o governo não criar uma forma dessa pessoa poder usar o FGTS no momento de calamidade, o governo está privando essa pessoa, às vezes, de continuar vivendo. Agora, falar que o fato de uma pessoa poder tirar o FGTS no evento de calamidade está dando para as empresas uma possibilidade de não cumprir as leis ambientais é uma coisa completamente insensata. Mas tão insensato como isso é o posicionamento dos eleitores do Bolsonaro que estão confundindo as pessoas a respeito disso. O decreto da Dilma fala sobre retirada de FGTS, o que significa que num evento de calamidade a pessoa pode tirar o dinheiro que ela tinha depositado no FGTS. Só em algumas condições essa pessoa pode tirar esse dinheiro. Se você quiser usar isso para fins políticos, você pode falar que uma empresa não teria investido na qualidade da barragem por causa disso, mas é meio insensato. A maioria das barragens são anteriores a esse decreto. Isso não tira em absoluto qualquer possibilidade das empresas investirem adequadamente numa barragem, porque é uma responsabilidade com a engenharia, ou seja, a estrutura de uma barragem não tem nada a ver com a possibilidade de uma pessoa receber o FGTS. Mas aí a gente linka num outro fato que realmente pode motivar empresas a não investirem na segurança do trabalho, que é trazido por esse outro imbecil. Esse rapaz aqui, que também comentou essa noite num vídeo meu no canal do Estopa, disse que o limite de 50 salários mínimos para indenização em segurança do trabalho, ele é muito sensato, afinal de contas, ele evita aberrações, como um caso que aconteceu na empresa dele, em que uma pessoa foi indenizada em R$1.500.000 por perda auditiva. A primeira coisa que eu pergunto para um imbecil como esse é: quem é você para ter condições de falar quanto vale a audição de outra pessoa? E agora, na lógica, meu camarada, é exatamente a possibilidade de uma empresa ter que pagar uma indenização alta que faz com que essa empresa tenha medo de pagar a indenização e ande corretamente com a segurança do trabalho. A empresa poderia ter investido em um sistema coletivo de isolamento de ruídos para evitar essa perda auditiva. Na sequência, a empresa poderia ter investido em equipamento de proteção individual para evitar essa perda auditiva. Sem contar que a empresa tem que fazer um plano de controle médico ocupacional para ir averiguando se os funcionários estão desenvolvendo essa perda auditiva. Se mesmo com tudo isso,
um funcionário desenvolveu uma perda auditiva, é porque a empresa não estava cumprindo com a parte dela. Agora, você falar comigo que colocar um limite de indenização é para evitar aberrações, eu te falo de outra forma. Você colocar um limite de indenização, você cria aberrações, porque a partir daí as empresas começam a ponderar, olha, o máximo que eu vou pagar de indenização para aquele funcionário se ele morrer é 50 mil reais. Se o máximo que eu vou pagar é 50 mil reais, aquele camarada que acabou de ser soterrado para ser, de repente, resgatado com vida, vai ficar 100 mil reais. Eu vou ter que movimentar muitas coisas. É mais interessante para mim, como empresa, deixar aquele cara morrer e depois resgatar o corpo do que gastar 100 mil reais no resgate de urgência. Aí você, que é a favor de um limite de 50 salários mínimos na indenização moral, você que disse que é uma aberração aquela pessoa que perdeu a audição ter recebido R$ 1.500.000, não deve ter ficado sabendo de casos que são aberrações bem maiores do que isso. Aqui em Minas Gerais, na cidade de Belo Horizonte, quando uma construção cedeu, muitas pessoas ficaram soterradas. Como isso aconteceu há um tempo atrás, em que o nordestino era desumanizado, o nordestino era tratado como subespécie, o que aconteceu foi que a empresa preferiu compactar a terra, possivelmente em cima de sobreviventes, do que perder o tempo de procurar sobreviventes. Foi um desastre absurdo, muitas pessoas morreram, mas no lugar de procurarem sobreviventes, ficou mais barato deixar os sobreviventes debaixo da terra. Eu vou te contar outra história, essa conhecida mundialmente, que aconteceu na cidade de Bhopal. A empresa Union Carbide desprendeu no ar um material muito tóxico e, como se não bastasse ela ter jogado na atmosfera um material extremamente tóxico, ela se negou a falar para os médicos qual que era aquele material. Ela foi trabalhar naquela localidade exatamente porque lá os governantes pensavam como você. Diminuir qualquer tipo de possibilidade de indenização para atrair funcionários. O ponto de vista do imbecil no Brasil hoje é de que nós devemos relaxar as leis, facilitar para as empresas, porque senão as empresas vão embora. Assim você vai criando a possibilidade das empresas matarem, porque elas não têm medo de terem que indenizar. Por que as empresas não fazem isso lá no primeiro mundo? Eu trabalhei como engenheiro de inspeção na Inglaterra e eu te falo uma coisa. O nível de segurança do trabalho na Inglaterra é muito mais rígido que aqui no Brasil. Não é essa coisa de um controlezinho superficial de um Ministério do Trabalho que não tem verba para fiscalizar. O bicho lá pega. Para você ter uma ideia, coisa básica. Lá na Inglaterra, uma empresa para montar um andaime, ela tem que ser uma empresa certificada em andaime. Se a construtora que estiver operando uma obra quiser pedir um servente para mudar um andaime de lugar, isso dá um problema muito grande. Será que nós precisamos usar essa lógica aí de implorar investimentos, oferecendo a vida dos nossos trabalhadores a troco de investimento de empresas que estão vindo para o Brasil com más intenções, igual a Vale? O limite sobre a indenização é uma forma de dar para a empresa uma opção. Olha, se passar de 50 salários mínimos, eu deixo morrer, é mais barato. Pensa com sua própria cabeça, cara. Você não é obrigado a partir para essa ideologia liberal de ser contra o trabalhador e a favor do capitalista em todos os aspectos. Vamos admitir que existem aberrações, mas se você usa uma aberração e extrapola isso como regra, você permite que as leis trabalhistas sejam modificadas, sempre contra o mais fraco. Agora, se você está defendendo isso somente porque você quer defender o Bolsonaro a qualquer custo, cara, Bolsonaro é milionário, você é pobre, cai na real. Os interesses do Bolsonaro são completamente diferentes dos interesses de quem trabalha, dos interesses seus. Para com essa loucura de que você deve defender o Bolsonaro a qualquer custo, mesmo que ele esteja pedindo coisas que não fazem sentido. Pensa com a própria cabeça. Olha, primeiro imbecil, o FGTS pode ser mísero para alguns, mas para quem recebe pode ser tudo. Outra coisa, imbecil, o FGTS pode não servir para quem morreu, mas às vezes quem morreu era o sustento da família que ficou. Agora você que acha que você deve colocar um limite para que as empresas tenham certeza de quanto elas vão indenizar, você tira a maior finalidade da indenização, que é estimular a empresa a não causar acidentes, porque senão a empresa pode até fechar.
quantas mortes a gente vai ter que ver acontecer num Brasil que cada vez mais vai diminuir a fiscalização e o investimento em segurança do trabalho. Ah, não, vamos salvar aquele funcionário, não. Nós vamos gastar 100 mil reais para tirar aquele pobre coitado debaixo dos escrombos, deixa morrer, depois a gente paga 50. Pessoal, se inscreva aí no canal Leonardo Stupa, aqui no YouTube. Lembrando vocês que todos os dias, às 10 da noite, lá pelas 10 da noite, eu faço uma live no canal do Stupa, que é um outro canal aqui também no YouTube. Os links estão aí nas descrições. Muito obrigado e até mais.